Na realidade, a optometria pediátrica, a gente separa por blocos de idade, como você está colocando, normalmente pode ser de 0 a 6 meses, tá? Porque ali se enquadra bem essa questão do teste do olhinho, essas coisas mais de saúde ocular propriamente dita. E aí começa, em especial, o desenvolvimento de habilidades que tem que ser acompanhadas a partir dos 6 meses, de habilidades visuais propriamente. Então, vai ali o grupo de 0 até 2 anos e 11 meses, quase fechando 3. Aí tem os da fase pré-escolar, que seria de 3 a 6 anos, e da fase escolar, que é a partir de 6 anos. Então, por que se separa em grupos? Porque as pautas de desenvolvimento são diferentes e porque os grupos de testes também são relativamente diferentes. Testes de acuidade visual, por exemplo, que eu aplicaria para uma criança de 1 ano, não são necessariamente os mesmos de uma criança de 10 anos. Por quê? Porque a criança de 1 ano não fala. Né? Então, eu preciso adaptar testes e existem testes específicos para essas faixas etárias. Então, a gente tem que dividir realmente por grupos de idade. Tanto para fazer toda a avaliação completa, inclusive a parte de anamnese, né, que é bem direcionada para isso. Uma vez que eu conheci e tenho separado esses blocos, se eu for fazer uma correção, eu prescrevo... É que tem um colega que se eu não fizer essa pergunta, ele vai me matar amanhã. Mas aí eu tô tentando... Pix pra ele. Aí eu tô tentando deixar ela um pouco mais separada, mas do jeito que eu quero também. Sim, claro. Que eu também aproveite essa pergunta. De que forma? Quando eu tenho uma criança, vários blocos de idades, né, de criança, como que eu vou corrigindo? Eu corrijo sempre 100%, quando não corrijo 100%, astigmatismo, corrijo todo o astigmatismo, hipermetropia corrijo, miopia não corrijo, vou subindo o grau, já corrijo 100%, já mexo no astigmatismo 100%, espero um pouco. Marcelo, posso estar errado. Eu tento ir devagar e ajustando devagar, não tirar a criança muito daquilo que ela já está, que é sem chegar de óculos. Tá. Então, vamos devagar, ela vai riscar o óculos, vai trocar. Então, eu tento sempre não tirar a criança do normal dela, porque só o fato de colocar o óculos já tirou do normal. Então, a minha pergunta é, saio corrigindo todo mundo 100%, com astigmatismo, sem astigmatismo, não corrijo, vou devagar, como que eu, sem precisar, ok, vamos comprar o curso da professora Rebeca, mas... É isso que eu ia dizer, né? Porque, tipo, ele tá me fazendo uma pergunta de um curso inteiro. Ele perguntou um módulo, né? Exatamente. Mas, assim, eu vou tentar ser o mais objetivo possível na resposta, porém, não existe fórmula, isso é importante saber, não existe regra, uma regra fechada. Tipo, não... Por exemplo, você adotou um modelo clínico, né? Tipo, no seu caso como optometrista. Eu tomei a decisão de ir prescrevendo gradativamente. Tudo bem. Essa é a maneira que você pensa, é a maneira que você acha que vai ser seguro para todos, né? E tudo bem. É o que eu estou dizendo, não existe uma regra fechada. O que a gente precisa entender é que prescrição, no geral, e isso envolve as crianças também, vai depender do que você quer como avaliador. O que eu quero proporcionar para esse paciente? É a melhora de acuidade visual? É a melhora das habilidades? É a melhora... É para evitar alguma condição ambliogênica? Depende do que você... Aí, depende do que você vai decidir, e eu digo assim, a partir do que você conversa com o paciente. Tipo, o que é o caso? Qual é a anamnese? Qual é o histórico desse paciente? Porque é isso que você está dizendo. Às vezes a criança já chegou com uma prescrição. Então, você vai ter que se basear que ela já tem uma prescrição. Mas e quando ela não vem com a prescrição? Como que a gente decide? E eu gosto de ser um pouco mais enfática nesse aspecto, porque tem profissionais, e eu não vou falar só optometristas, tem profissionais que acreditam que é a criança ou o paciente, é o olho do paciente que determina qual é a prescrição final. E não necessariamente é assim. Eu costumo dizer que a prescrição ela é uma coisa ativa, não é passivo. O passivo é quando eu sento lá, faço uma medida e vejo que tem um certo grau ali e prescrevo aquele grau. Isso é ser passivo. Ativo é quando, tudo bem, estou vendo que tem esse grau aqui, mas qual é o impacto que eu quero causar nesse sistema visual? Dependendo do que eu quero impactar, eu posso prescrever mais ou menos do que aquilo que eu estou vendo, certo? E para a criança não é diferente. Lógico que eu tenho que levar em consideração hipermetropia fisiológica, eu tenho que levar em consideração. Só que nem todos os pacientes a gente desconta a hipermetropia fisiológica. Para quem não sabe o que é hipermetropia fisiológica, é um estado refrativo, ou seja, é um tipo de grau que a gente espera que tenha na criança.
Tá? É normal. A gente nasce hipermétrope, ou seja, o nosso olho é muito pequeno, a gente ainda está organizando as habilidades, então é normal que a gente tenha hipermetropia. Essa hipermetropia é fisiológica, ela é normal, não precisa... Está relacionado ao tamanho axial do olho. Exato. Não precisa necessariamente prescrever, mas Cada idade é um... cada idade vai mudar. Só que, às vezes, a gente prescreve até a fisiológica, porque depende, entende? Depende do caso. Uma coisa bem básica é, quando você tem uma endotropia, você prescreve tudo. É básico. Endotropia? Endotropia é quando o olhinho está desviado para dentro. É um estrabismo com o olho desviado para dentro. Mas a gente leva em consideração, sim, né? A gente tem que decidir, tá, eu vou prescrever hipermetropia fisiológica ou não vou prescrever? Então, você pensa, porque depende do caso. Astigmatismo. Astigmatismo, geralmente, muitos profissionais não sabem disso. E é meio complexo, porque tem que saber. Astigmatismo também é fisiológico até um certo valor e até uma certa idade. Então, se você encontra uma criança ali de 9, 10 anos, sei lá, que tem um astigmatismo de 1 a favor da regra, ou seja, aqueles astigmatismos a 180, 0 por ali, até 20 ou descendo um pouco, é fisiológico. Então, para que você vai prescrever? Não, é porque está apresentando ali. Tem profissional que acha que sempre que aparece um astigmatismo tem que prescrever. E não. É tanto que tem paciente adulto que às vezes você vai fazer um ambulatorial ali e você tira. Vai tirar, Tira, entende? Então, assim, não existe um modelo fechado. O que existe, Marcelo, é a gente conhecer as ferramentas, entender dos casos para decidir. Como é que eu faço para decidir? Eu preciso ter determinados conhecimentos em pediatria. Por exemplo, o conhecimento de que existe a hipermetropia fisiológica, de que existe o astigmatismo fisiológico, de que existem... qual é o meu parâmetro para decidir uma prescrição? É saber analisar as habilidades visuais. Porque para eu decidir quanto de prescrição vou colocar no final, eu tenho que analisar como estão essas respostas visuais das habilidades. E a maioria dos optometristas ou dos profissionais, que eu não falo só dos optometristas, só se baseiam pela acuidade visual e está errado. Uma criança de 3 anos, ela não precisa enxergar a 6 metros. O que ela faz a 6 metros? Nada. Então, por que você vai prescrever pensando em 6 metros? Entende? Então, tem que ter, eu costumo dizer assim, você tem que construir um juízo clínico, que é o teu poder de decisão sobre a prescrição. Mas para se construir isso, você tem que ter o conhecimento. Né? Então, para prescrever para crianças, no meu ponto de vista, é igual prescrever para adulto. A única diferença é que você tem que entender quais são os testes que aplica e como interpretar esses resultados e tomar a decisão final a partir da anamnese.